Meu nome é Bruno dos Santos, meu nome é Ed Rodrigues. Meu RA é 11 2018 11 263. Então, começando pelos três algoritmos iniciais: busca em largura, DFS e A*, porque todos têm a mesma base de código. Todos têm essas funções auxiliares aqui e essas funções que ajudam a definir o problema de Sudoku. Então, depois de ter pegado os problemas do arquivo de texto, eu crio um nó raiz e começo a busca a partir desse nó. Aqui um nó é basicamente uma estrutura de dado que contém uma matriz de Sudoku e o último movimento dela, né, a última alteração. No caso, contém a posição e o valor. Então, partindo do nó inicial, eu insiro esse nó numa fila, e enquanto o tamanho da fila for maior que zero, eu continuo buscando. Se o estado desse nó inicial for objetivo, eu já retorno ele, senão eu expando ele. Aqui eu considerei como sendo objetivo se esse estado tem todas as células preenchidas, né? Porque eu estou considerando que eu não vou colocar nenhum valor inválido. Então, se não for o objetivo, ele remove esse nó da fila e expande ele. Aqui na expansão, ele vai procurar a primeira célula vazia, né? Ele sempre vai da esquerda para a direita, de cima para baixo, e a primeira que ele encontrar, ele vai retornar a posição, IJ. E aí, a partir disso, ele vai testar os valores de 1 a 9 nessa posição e ver se esses valores são válidos, se na linha, coluna e no bloco que eles estão, tudo bem inserir eles. Se sim, ele cria um novo nó contendo esse valor nessa posição e retorna esses novos nós. E aí, com esses novos nós, ele coloca todos eles no fim da fila, aumenta o tamanho da fila, né? Recomputa, e explora o nó que está no começo da fila. A busca em largura é basicamente isso. Já para busca em profundidade, é basicamente a mesma coisa. O que muda é que agora tem uma pilha, uma stack, e os nós são também. Os nós que acabaram de serem expandidos são colocados no fim da fila, só que o próximo nó a ser explorado também é o que está no fim da fila, né? Que acabou de entrar na pilha já é explorado. O A* também, basicamente a mesma coisa, ele se aproxima também da busca em profundidade, aqui, que ele também pega sempre o último nó. A diferença é que agora os nós têm um custo, né? E esse custo se dá pela função heurística e pela função custo também. Eu decidi escolher a heurística como a frequência dos valores, número de ocorrências. Isso multiplicado por um fator que leva quantos filhos o pai desse nó, gerou, né? E a função custo, eu só simplesmente peguei a quantidade de células vazias. Depois de ter calculado custo mais heurística, eu rearranjo a fila de acordo com esse custo, sempre colocando os de menor na ponta da fila. Eu acredito que eu não consegui fazer uma heurística em um custo que são equivalentes, porque para alguns problemas da lista top 50 essa heurística vai muito bem, resolve o problema em pouco tempo, e para outros demora muito mais do que até a busca em largura. Esse algoritmo de backtracking eu me baseei no slide da aula. Tem basicamente a mesma estrutura. Aqui só eu defino uma matriz a partir da solução, porque é útil para calcular algumas coisas. Então, se o vetor solução
tiver um tamanho 81, já retorno ela, se não, né, continua com o código. Aqui eu seleciono a variável. Para selecionar a variável que o backtracking vai explorar, eu decidi usar aquela heurística do menor valor remanescente, MRV. Eu me baseei num código que eu encontrei de um paper, eu vou deixar ele no README e na descrição desse vídeo aqui, né? Aqui, seleciona a var. Depois de ter selecionado a variável, se tiver uma variável selecionada, eu arrumo os valores do domínio dessa variável. Eu decidi fazer isso levando em consideração a frequência dos valores que o vizinho dessa variável tem, né? Então, basicamente, tá aqui, arruma valores. Se for se ele tiver um domínio maior que 1, ele chama essa função que vai arrumar, senão ele só retorna o domínio mesmo. Essa função aqui que ordena o domínio da variável, ela está olhando para os vizinhos dela, né? Na coluna, linha e no bloco. E ele está olhando para as variáveis que os vizinhos têm. Então, se esse vizinho tem esse valor também e o domínio dele for 1, essa variável, esse valor recebe um peso. 20 aqui, que no caso é um valor arbitrário. Se não, se ele só tiver esse valor no domínio, mas o domínio for maior que 1, ele recebe outro peso, no caso 10. E essa computação vai para o domínio de todos os vizinhos dessa variável escolhida. Depois eu ordeno essa lista a partir desses domínios e retorno ele. Depois de ter arrumado os valores do domínio, eu vou testar eles. Se ele for consistente, isto é, se na matriz isto é, se na linha não tiver nenhum valor igual, se na coluna não tiver nenhum valor igual, e se no bloco, né, na região de 3x3 também não tiver nenhum valor igual, então é um valor aceitável de se colocar, é um valor consistente, e esse valor é alocado na variável xi nessa posição. E aí eu faço a propagação, né? Eu pego os domínios dos vizinhos dessa variável xi, pego os domínios vizinhos, e se ele tiver esse valor, eu tiro. E aqui eu retorno também, né, para caso for um beco sem saída, eu retorno para poder devolver esses valores caso precise, né, os rejeitos aqui. E aí eu chamo um backtracking na solução em CSP. Se o vetor sol P for maior que zero, então retorna ele. Se não, vai retornar um vetor vazio, né? Nesse caso, vai tirar esse valor dessa posição aqui, dessa variável, vai retornar esses valores para os vizinhos, para o domínio dos vizinhos, e vai testar outro valor. Esse algoritmo aqui é bem rápido. E aqui é o AC3. O AC3 tem a mesma base que o backtracking porque eu decidi fazer um backtracking com AC3. Então, tá aqui, backtracking, e depois que eu assigno a variável o valor nessa variável, eu faço a propagação e chamo o AC3 para fazer a arco consistência. Aqui eu
pego os valores que já, as variáveis que já têm algum valor e coloco na fila de exploração. E enquanto essa fila não for zero, eu vou pegando essas variáveis, pego os vizinhos dela e faço uma revisão. Essa função revisar aqui, ela pega duas variáveis e vê se para o valor de compara o valor das duas. Se tiver alguma variável que não satisfaça a restrição, que no caso é ter um valor que não seja o mesmo, não seja igual, eu tiro o valor desse domínio. E eu baseio o algoritmo desse AC3 em um site de uma universidade que eu vou deixar na descrição e no README também. E aí, depois de ser revisado, se o domínio dessa variável vizinha aqui não for zero, eu coloco ela na fila para ela ser investigada também. Testando os dois algoritmos, eu vi que só a propagação já é o suficiente para ser muito rápido. O AC3 ele deixa o backtracking mais lento. Então é um trade-off que não compensa para mim, por isso que eu coloquei para contar o tempo do backtracking apenas. E agora eu vou rodar o algoritmo backtracking. Para a maioria dos problemas ele é bem rápido. Para alguns específicos ele dá uma empacada. Mas no geral ele faz essa lista inteira em uns 43, 45 segundos.